Isaías 53, o 3 fala: ainda antes que eu visse, eu sou ninguém. Quem possa livrar alguém das minhas mãos? Agindo eu, quem impedirá? Pode cantar, igreja. Amado Pai, nessa noite, meu Deus, debaixo do agrado, o poder, a tua unção. Meu Deus, continua falando para o nosso coração. Continua falando para todos os lugares. Meu Deus, faça a obra completa. Falta o mover completo para nessa noite. É o Senhor que age, para o Senhor que opera na nossa vida mesmo. Meu Deus, em nome de Jesus agora. Trabalha para nessa noite nesse lugar. Trabalha para o teu mover nesse lugar. Repreende toda a fúria para nessa noite nesse lugar. É o Senhor trabalho, o Senhor que opera, meu Pai. Eu creio para essa vitória. Eu creio para o teu mover. Eu creio para a tua palavra. Eu creio para o teu agir. Eu creio para o Senhor opera para milagre. Opera milagre nessa noite. Opera o teu poder nessa noite. Opera para a tua unção nessa noite. Vai tocando para a tua mão nessa noite. Faça a completa. O teu querer completo. Limpar o teu sangue. Limpar a tua glória. Limpar a tua unção, meu Pai. A tua assim. O teu querer. A tua vontade. Ao teu nome, meu Pai. E confia a vitória ao teu sangue. Em nome de Jesus. Que a palavra fala: antes que eu visse, eu sou ninguém. Quem possa livrar alguém da minha mão? Operou quem pedirá. O que está escrito na Bíblia? Operou só quem pedirá. Deus quer agir nessa noite, minha irmã. Deus quer agir na tua vida nessa noite. Aleluia. Onde é o teu negócio, minha irmã, ninguém pode impedir a tua vida. Onde Deus move, não tem nada para pedir o mover da tua vida. Onde Deus coloca a mão, ninguém pode tirar a mão da tua vida. Isso que a palavra fala. Operou só quem pedirá. Onde é o teu negócio, minha irmã, ele tem que ver a tua vitória. Ele tem que ver a tua bênção. Ele tem que ver o mover da tua vida. Onde é o teu negócio, minha irmã, o cão tem que ver a tua vitória. Ele tem que ver a tua bênção. Aleluia. Ele é poder, igreja. Ele é autoridade. Não faz milagre. Ele acontece. Quando ele move, ele acontece. Não tem gigante. Não tem barreira. Não tem impedimento a pedir a tua vida. Não teu trabalho. Ninguém pode pedir o reino da tua vida. Ninguém pode pedir a vida da tua vida. Porque ele trabalha do jeito e da maneira que ele quer. Não é do jeito seu. Não é da maneira seu. É da maneira do Senhor. Isso que a palavra fala. Porque Deus trabalha no silêncio. Ele trabalha no silêncio, meu irmão. Se você está pedindo para Deus, se você está querendo o Senhor, se você está pedindo para o Senhor, Ele está ouvindo tudo. Aleluia. Ele está vendo tudo que você clamou. Ele está vendo a oração. Ele está vendo tudo que você pede. Mas como pastor Marcelo, o que está escrito na Bíblia, ninguém vai cobrir senão o Pai. Nós temos que orar em espírito e verdade. A quem temos o Senhor. Nós temos que temer a Deus. Nós temos que confiar no Senhor. Desde o tempo de Deus. Isso que a palavra fala. Operou só quem pedirá. É, Jesus. Ele que achou a tua vida, em tua casa, no teu lar, na tua família. Ele quer fazer morada dentro da tua casa, aleluia, na tua família. Então, onde Deus for operar, depende de você. Abre o coração para Deus, para Deus operar completo. Ele não dá metade, ele dá tudo. Você pede, recebe. A quem conta, acha. A quem conta, acha. Mas para Deus operar a tua vida, tem que buscar. Para Deus operar a tua vida, deixa eu trazer a tua vida no teu lar. Mas depende de você. Mundo coloca dúvida. Mundo coloca impedimento. Mas será que Deus vai operar a minha vida? Ele vai operar sim. Sabe por quê? Depende de você querer gritar, confiar no Senhor. Descerá, aleluia, o que Deus opera. Não tem como apóstolo, como ali os 3 profetas presos, louvor, Deus moveu montanha, orou, as correntes
ficar enfiado, tu abriu, e o sofá a partir do lugar, aqui não é diferente na tua vida, depende da tua fé, irmão, depende da tua perseverança, depende da buscança, depende de você acreditar, o que Deus quer fazer na tua vida, depende de você, irmão, aleluia, na tua vida, Deus quer mover, na tua vida, Ele quer agir na tua vida, Ele quer operar na tua vida, Ele quer mover a tua vida, Ele quer ver a tua cara na tua vida. Isso que a palavra fora, crê no Senhor, tua coração salvo. É Deus que operar na tua casa, Deus que operar na tua família, Deus quer fazer maravilha na tua vida. Depende de você. Depende de você gritar o que Deus quer fazer na tua vida. Depende de você confiar no Senhor o que Deus quer fazer na tua vida. Muitas vezes a pessoa está na dúvida. Muitas vezes, será que Deus faz isso? É crente isso, meu irmão. Não tem o teu negócio, não tem dúvida, não tem coração fechado para Deus. Isso que é a palavra fala. Deus que agir na tua vida, Deus que opera o teu problema. Mas pastor, és como? Não tem jeito sim, meu irmão. Isso que a palavra fala. Deus não gosta de crente derrotado. Deus gosta de cristão que é vencedor, chamado na obra, aquele que é escolhido da obra, não aparta nem para a esquerda e nem para o lado. Verdade, Jesus. E muitos estão parando, vão desistindo, olhando para esse vento, olhando para essa prova, olhando para essa luta. Irmão, Jesus passou pior que nós. Jesus foi afrontado, Jesus foi tudo cuspido, Jesus foi humilhado. Irmão, você aguenta um pouquinho sim, avançou um pouquinho sim, e você acredita nessa palavra, o que Deus que opera, é o Deus que boa montanha, é o Deus que faz milagre. Muito perdendo a confiança de Deus. Aleluia. Muito perdendo a confiança do Senhor, deixando a doença parar, deixando a doença parar, deixando a carne entrar. Aleluia, não quer colocar Deus na frente, meu irmão. Quando Deus está na frente, meu irmão, coloca Deus na frente da tua vida. Quando Deus quer mover a tua vida, depende de você. Ele quer agir na tua vida, depende de você. Verdade, Jesus. Mas para Deus, já depende de você. Não qualquer dúvida. É hora de ter pão. Busque um pão. Será que Deus está ouvindo oração? Estou ouvindo oração sim. Estou ouvindo oração sim. Mas pastor, eu tenho que clamar ao Senhor. Pastor, eu tenho propósito Deus. A vitória chega, irmão, aqui que espera. A bênção chega aqui que alcança. Mas para ter vitória tem que orar. Para ter bem tem que orar, enjoar, obedecer. Porque Deus não dá apenas metade. Deus dá a bênção completa. Porque Deus quer encher a tua vida completo. Deus quer você na metade. Deus quer você buscar menos, persevera mais. Porque a palavra fala, seca do olheiro. Deus quer te renovar o teu vaso. Deus quer te renovar a tua vida. E a pessoa fala, mas Senhor, eu estou buscando, estou perseverando, mas Deus quer mais. Deus quer você buscar mais. Deus quer mais que eu busco você busca Ele. Isso que a palavra fala, eu tenho que buscar aquele que tem que buscar comigo. Como que Deus te honrar, você não busca Deus. Como que Deus mover a tua vida, você não faz a tua parte. Não forçar um pouquinho na oração. A oração, irmão, essa é a vitória. Mas para ter vitória, você tem que ter oração, a obediência, a correção, você ouve a voz do Senhor. Eu sei que a palavra é dura, mas a palavra o quê? É correção. A Bíblia é correção para aquele que quer mesmo ter correção na palavra de Deus. Jesus, irmão, ouviu o Pai. Jesus, irmão, ele foi perseguido. Mas será que o Senhor reclamou? Será que ele foi rebelde? Não. Deus, ele foi o teu fim. Jesus percebeu o teu fim. Levou que a cruz pesada por você, por mim. E muito reclamando, irmão. Com a cruz está pesada. Você pensa, é só não. Você pensa, é só pão não. A palavra fala, é espírito também.
É Espírito também, igreja. Verdade, Deus. Aceitar Jesus é fácil. Tu não ser Jesus. Jesus vai toda hora você buscar Ele, você amar Ele toda hora. Isso que a prova operando, sou quem impedirá. Agir, sou quem impedirá. É nós que impede a agir da nossa vida. É nós que coloca dúvida na nossa vida. Mas será que Deus operar? Deus opera sim, tira essa dúvida da tua vida. O povo colocou dúvida. O povo coloca. Mas será que Deus vai mover? Irmão, do jeito você ora, joelha, Deus está trabalhando na tua vida, se colocar dúvida, como que Deus vai na tua vida? Você coloca arrependimento, mas pastor, como? A palavra fala que quem coloca arrependimento é nós mesmos, Deus não coloca arrependimento em ninguém. É nós que coloca arrependimento, é nós que coloca barreira, é nós que coloca luta. Aí você pensa, esse não torna, mas luta não. Você pensa, passou um cristão, não tem perseguição não. Você pensa, passou um batismo ali, não vai ter prova não. Porque nós que estamos preparados, igreja, nós estamos preparados, você é preparado, orando, vigiando, revertido a glória de Deus, do povo teu, manifestação da tua vida. Jesus venceu Tiago no deserto, 40 dias de noite, o crente nem perseguido, se o crente orar, ele não caminha, ele fica de casa, ele para, existe. A pessoa fala, tem nada a ver. Esquece nada a ver, igreja. Aí põe desculpa. Igreja, a palavra fala, operando quem impedirá. Deus que agir na tua vida, depende de você também. Irmão, se Deus que agir na tua vida, você não pode parar, tem que continuar caminhando, indo para a igreja. Irmão, o dia não é propósito não, o dia não é campanha não, o dia, irmão, para respeitar a igreja mesmo. O dia não é só propósito não. O dia é propósito? Não. Se a pessoa vai ser o pastor do dia, gosta na igreja, e na igreja, está todo dia na igreja. É pouco pensa aí. Não é assim, não, igreja. A palavra fala, eu tenho que buscar aquele que tem que buscar comigo. Se a pessoa não busca com Deus, quando vai na tua vida? Se você não busca com Deus, como vai operar na tua vida? Eu gosto dessa palavra, Coríntios 23 fala, examina a tua vida. Igreja, vamos perseverar. Deus quer que você persevera mais. Não adianta o pastor colocar uma pessoa orar, a pessoa fazer para ele também. Verdade não é? Não adianta a pessoa orar para a pessoa, a pessoa orar também. Não adianta. Nós temos que fazer nossa parte também. Nós temos que fazer nossa parte, igreja. Fazer essa parte. Jesus não perseverou. Jesus buscou o Pai. Você não buscou o Pai também. Isso que a palavra fala. Operando só quem pedirá. Deus que opera na tua vida. Deus que acha na tua vida. Mas depende de você, meu irmão. Depende de você, meu irmão. Vai operar na tua vida. Depende de você, meu irmão. Querer fazer a tua parte. Deus não sua parte nunca. Você fazer a sua. Mas será que vai, Clécio? Não forçar? Tem que forçar. Jesus não forçou com a cruz. Jesus levou a cruz ao fim. A cruz foi pesada. Levantou o filho, foi. Mas para Deus levou a cruz é o quê? Operou quem impedirá. Deus quer agir na tua vida. Deus quer mover a tua vida. Mas para Deus mover a tua vida, depende de você querer. Não é Deus não, é nós, depende de nós. Depende de você. Depende de você. Quer vitória, quer bênção. Deus vai agir na tua vida. Mas para Deus na tua vida, você tem que fazer a sua parte. Tem que forçar. Não para a Bíblia. Tem que forçar. Né?
Nós temos vitória fazer o quê? Consagrar, oração de manhã. Né? Pessoa dominical, pedir para Deus, pedir a Bíblia. Irmão, faça chão de Deus, irmão, para Deus operar a tua vida. Você quer também, irmão. Nada, se você olhar para essa parede aqui, você não entra nessa parede. Se olhar para essa porta aqui, você não entra para essa porta. Isso que a palavra fala, vem a mim, aqui estou cansado, oprimido, eu te livrarei. É você chegar a Deus. É você chegar a Deus, meu irmão. Não adianta colocar o problema na mão do pastor, não adianta colocar o problema no pastor Écio, no Luiz, não adianta nada nos irmãos aqui, não adianta nada. É nós que tem que querer também. É nós que tem que querer também. É nós que tem que agir, tem, meu irmão, agir também. Nós tem que forçar também. Mas não quer vitória, não quer bênção. Deus quer operar. Aí vamos falar que hoje aqui, opa, meu filho está bem, porque ela perseverou. Ela perseverou, ajudou quem pedirá. Ajuda quem pedirá. É Deus que age, meu irmão. Dá porque é a tua perseverança, meu irmão. É a tua constância, a tua obediência. O obedecer do Pai. Você guardou o quê? O mandamento de Deus. Para servir a Deus, irmão. Não. Não é para servir a Deus. Para servir a Deus, tem que querer servir a Deus. Para servir a Deus, tem que você forçar para a obra dele. Para servir a Deus, irmão, nós temos mais compromisso com Deus. Buscar, orar, consagrar mesmo, colocar na posição o que deixou nós. Não, pastor, para Deus, começando agora. É agora que começar agora, perseverando. Deus, irmão, Ele te chama nessa noite. Operamos eu quem pedirá. Agiu quem pedirá. Irmão, falar carro é bom, não pula. Verdade, irmão? Falar carro não pula. Falar carro não pula. Mas falar disso não quer Jesus, irmão. Primeiro quer Deus na nossa vida. Primeiro quer Deus na nossa vida. Ele quer ensinar o filho que possa andar. Se o filho tiver o pai, como o pai ensinar o filho. O que a palavra fala, não teu caminho posso pecar. Irmão, Jesus quer mostrar para você o que é verdade. Aí Deus fala, desperta, meu filho. Desperta, minha filha. Aí o povo fica percebido. O que foi comigo? Fica percebido. Deus não quer isso, igreja. Deus quer ouve a voz dele mais. Deus quer mais posição. Vai tomar a posição. Deus quer mais descer azeite. O crente está na posição do Senhor. Porque o azeite não desce de qualquer maneira. A bênção de Deus não desce de qualquer jeito. Vai ser demora, igreja. Hoje, né? Vou nem falar muito, não, mas, irmão, o que a palavra fala? Deus deu poder e tudo dá, foi. Tem hora que a pessoa no evangelho, aí melhor você. Quando a pessoa no evangelho, a pessoa não é evangélico, aí melhor você. Não vai nada. Né? Porque né, eu não esposo, né? Mas falamos ali, foi a primeira vez, foi benção. Aí depois, a segunda vez, temor. Não cumpriu com Deus. Chegou o quê? Sabedoria de Deus falando, ó, tira aquilo da filha da igreja. Pelo filho de Deus, tira da igreja. Está atrapalhando o quê? Descer ali, que eu faço a obra de Deus. Então tá. Deus está me incomodando, igreja. Mas você ora, você busca, você sente a missão, não para você. Porque Jesus não bate em boca, não. Jesus disse, eu tenho poder e autoridade. Porque a pessoa não pode baixar a cabeça para o também. Tem que baixar a cabeça. Aí você bate a cabeça, a pessoa consulta toda hora, você não fala nada, e só quer na sua. Tem que abrir a boca também, igreja. Só você é cristão, é evangélico, você vai abrir a boca, não? Aí você vai abrir a boca, o diabo fala o quê? Ah, ele é bobo, não abre a boca, fala nada, eu vou só colocar o carro ali. Eu vou só colocar o carro ali, não fala nada.
Mas Deus, igreja, pegou de maneira, só para você ver, na lei, vamos lá, Deus pôs de madrugada, vou lá que a pessoa, eu fui lá, irmão, não tenho nem a pessoa mesmo droga, não tenho que fumar, não tenho nem Deus deu poder e autoridade. Isso que a palavra operou, quem impedirá? Operou o Senhor, quem impedirá, irmão? Não deu o gigante para você, não. Não deu o filisteu para você, não. Abra a boca, foi Deus com autoridade. Meu Deus. Foi Deus, Deus autoridade, meu irmão. Deus te escolheu, te chamou, abençoou, Deus para a favela, Deus para São Paulo, e pesado, no meio de Deus, o diabo pegar de pessoas no chão. É isso aí. Tem autoridade, Deus tem autoridade. Você não está errado, você não está no erro. Aí vamos ver por quê? Te vendo eu, tem coisa errada em você. Recadinho, eu falo, operando sou quem impedirá. Operando sou quem impedirá, igreja. Deixa Deus agir na tua vida. Ele quer agir na tua vida. Ele quer operar na tua vida. Mas Deus achou na tua vida. Depende de você, minha irmã. Depende de você, irmão. Deus quer fazer na tua vida. Deus quer mover na tua vida. Mas depende de você, minha irmã. Depende de você, irmão. Para Deus operar na tua vida. Ele quer agir. Ele quer operar. Mas se você olha o teu problema, a tua luta, não adianta nada. Eu sei que é peleja. Eu sei que é luta. Luta, irmão. Não vai acabar, não. Só vai acabar se aquele vem perseverando, aquele buscando meu Pai, e Espírito de verdade. Aquele que tem a palavra, aquele filho no mandamento, o Moisés foi para o monte, aquele poli, conheceu Moisés, o povo tudo rebelou. Porque nessa noite, o pneu que impedirá. Pode saber, minha irmã, Deus operou a tua vida nessa noite, porque esse propósito se cumpriu. Deus operou na tua casa, Deus operou no teu filho, Deus operou nele, mas em nome de Jesus, operou o seu que impedirá. Deus fez milagres nessa proposta, eu sei. Deus envolveu essa proposta aí, irmão. Operou o que pedirá, com certeza mostrou para mim. Deus operou uma pessoa aqui, ó. Essa proposta aí. Mas depende de você. Depende de nós. Amém, igreja? Amém. É só aqui, em nome de Jesus. Continua abençoando os irmãos. E a campanha acabará, tá, igreja? Tornadeu, né? Não, a campanha é forte. Coronavírus, nós vamos dar essa visão aí, né? Glória a Deus, né? Fazer uma proposta, né? Bolador por cima. Deixa que me parar, não. Continuar, né? Firme com Jesus. Abrir esse mando de novo ali, mas eu estou abrindo, né? Abrir de novo, vou continuar. Não parar, não. Né? Porque a oração é a primeira do cristão, né? Não pode parar. Vale a pena. Mas pastor copiou, pastor copiou. Mas pastor Pedro é grande, velho. Luta grande, para que parar? Desistir para quê? Você vai parar para você que parar mesmo. Luta acabar não, igreja. Luta acaba, não. Mas vem perseverando, buscando a Deus, vigiando. Você gasta com Jesus. É ruim o crente não vigia, né? O que não vigia, ele não fica com Jesus. Ele para, ele murmura, reclama e tudo, né? Ele quer parar, desistir, pro vento, vai para a luta. Mas, irmão, nessa noite aqui tem pessoa vencedora, irmão. Amém, Jesus. Aqui nessa noite tem irmã vencedora. Tenha, com certeza, em nome de Jesus. Tá? Deus está abençoando minha filha, tudo valente aí, ó, na minha presença. Ai, meu filho, é tudo perseverante na minha presença. Irmão, Deus agradou esse propósito. Vocês fizeram, irmã. Com certeza. E Deus operou irmã naquele lugar. Operando lá, Deus mostrando. Deus está movendo lá a pessoa. Moveu as propostas que ele moveu. Irmão, eu não proposta, uma hora Deus pensou, na direção da proposta, irmão. Velho, na hora. Eu vi um propósito no Santa Cruz, 3 dias, né? Esse propósito foi aqui, né? Operando aquele vídeo lá, um parto lá, o meu fiel, né? Deu horror, né? Viu ouvir, né? Viu umas almas lá, viu um povo. Não, pastor lá, 3 dias eu fui lá, Santa Cruz.
Porque isso aqui é seriedade, igreja. Depende da seriedade nossa, né? É seriedade, irmão. É a seriedade que a porta aberta, ele fica aberta. Segredo da igreja, irmão. Abrir igreja, necessidade, ela não fica aberta, ela fecha. Eu não prospero com ovelha, as almas não vêm, as almas não vêm para o outro da igreja. Irmão, igreja está vazia, igreja vazia é porque eu vou orar mais. Se tiver 3, 4 pessoas ali de oração, Deus morre. Não tiver união. Eu não opero a igreja. É que não precisa de união. Orar junto para a igreja crescer. Não tiver união, a igreja não cresce. Porque os irmãos ficam de mesmo. E eu creio nessa vitória, tudo aqui sou unido, irmão. Os irmãos são tudo unidos. Amém? Vamos ter pé então. Bora ver, né? Tá? Levou o óleo para os irmãos, né? Foi difícil, foi óleo. Foi difícil, né? Aí pegou o óleo. Aqueceram, né? Foi. No óleo. Mas valeu a pena. Amém. Ah, não acabou não, tá igreja? Ficou aqui, né? Jesus, glória a Deus, né? Deus é fiel na nossa vida. Vamos ficar em pé. Outra vez aqui, né? Para o nosso final do céu aqui. Amado Pai, debaixo do santo e poder a tua unção. Está aqui para esse óleo, abençoa para esse óleo, Pai, o último dia, Pai. E hoje, Pai, agradecemos um dia hoje, Pai, esse último dia, Pai, esse que é o nosso, Pai. Está esse óleo aqui para a tua sede, Pai. O teu sangue, Pai, esse óleo aqui, ungindo as portas, o teu Senhor falou com Moisés ali, pelo povo, o Senhor falou com Moisés, pega o sangue, unge todas as portas, meu Deus, unge todas as portas, Moisés, meu Senhor, surgiu a porta ali no povo, o diabo passou ali, Deus passou ali, o Senhor passou na porta, porque o sangue Senhor ali, aqui não passa não, porque o teu sangue tem poder ali, mas então ali, quem for, tu morreu, Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu creio para a vitória, eu creio para a vitória, abençoa mesmo, trabalha mesmo para teu sangue, em nome de Jesus, Pai, eu creio para o teu poder, eu creio para a tua unção, eu tenho em nome de Jesus, a sua completa, e para o teu sangue, eu dou isso aqui nessa foto também, isso aqui para essa foto, em nome de Jesus, da cura, dessa foto também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ao teu sangue, vai quebrando mal, ai papapacado mais, subamando mais sopra, ai papapacado mais, subamando mais sopra, ai papapacado mais sopra, ao teu sangue, sai, ao teu sangue, em nome de Jesus. Fica à frente. Fica aí, fica à frente. Amém? Os diálogos aí, alguns irmãos, agora todos os irmãos, tá? Só que eu vou pedir para tudo certo. Eu olho os irmãos. Amém? Tá? Não, hoje os irmãos todinho, tá, irmão? Peraí. Deixa eu tá? Jesus.